A comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes, queridos amigos. Aqui a Ataíde, o meu amigo Marcos Aleixo e o Luiz Leite. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Nós estamos aqui exatamente falando para todos. Iniciando o programa, focando o primeiro programa ao vivo, né? Aqui gravando ao vivo do nosso programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa de número 267. E aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio, não é, Ataíde? Sim, Luiz. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Luiz Leite, Marcos Aleixo, Luiz Gouveia. Eu sou Ataídes Bastos, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participe conosco enviando pelo WhatsApp DDD 11, telefone 985176385 da família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. É isso, pessoal. Muito boa tarde. Aqui é Marcos Aleixo, desejando um feliz 2025 para todos, que tenhamos muita paz, luz, que o Cristo possa nos amparar e nos iluminar. E lembrando que o objetivo desse nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre a nossa caminhada aqui no plano terreno. De onde viemos, por que viemos, para onde vamos. Aliás, a pergunta do ouvinte hoje está ligada a essa questão, hein? A dúvida dela é ligada a de onde viemos. Eu estava observando a pauta do programa, eu ouvi isso aí. Essas são algumas interrogações que frequentemente nos fazemos. E continue conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre o ano novo. A semeadura é livre e a colheita também é obrigatória, né? Não tem outra forma. Isso tudo numa visão clara do Espiritismo. Então, e desejando uma boa tarde a todos, nós estaremos principalmente comentando aqui com todos nós somos uma equipe e nós comentamos toda a pauta, né? A pergunta, normalmente uma pessoa conversa respondendo e o restante acompanha aí, dando suas opiniões, conversando a respeito, que é muito bom, é uma mesa redonda. E agora, nesse momento, nós vamos cumprimentar aqui a direção do Colégio Marconi, que teve uma visão arrojada mesmo. Estava conversando com o Luiz Leite agora há pouco, uma visão bem aberta sobre a comunicação dentro da escola. Isso vai abrir um leque e nós estamos aqui dentro de uma sala dentro da escola. Então é uma atividade radiofônica que ele trouxe para cá, formando uma parceria com a equipe da família Web Rádio. E você é professor de português, é o melhor que tem aí na bancada para falar. Eu sou matemático. É matemática. Português é o Pedro, né? Pedro Russomano. Você é matemático, é o melhor que tem para falar. Então, e é um negócio muito bonito. Então, onde os alunos eles vão ter a oportunidade, Luiz Leite, de realizar suas próprias criações. Veja que coisa bonita.
os meninos vão poder criar um programa sobre ciência, os meninos vão poder programa de rádio sobre música, sobre uma série de coisas que começa pela juventude, essa ganância ou essa ânsia de fazer uma coisa boa em nome do rádio. Isso é bom, né? Eles vão ter um campo que não tinha antes, né? Não tinha. Então, parabéns ao Luiz Leite, parabéns à direção do Marconi, e nós estamos aqui batendo palmas mesmo por essa parceria. Felicidades, viu? Então, agora nós vamos a uma informação, e é uma colaboração com os compromissos social, porque toda semana nós falamos disso, porque é uma coisa que não pode deixar para lá, que é a consciência de você se manter saudável. Nós temos que ter a consciência de nos mantermos saudáveis. Outro dia eu estava vendo a quantidade de pessoas que jogam lixo na rua. Eu estava passando por uma rua esses dias, eu vi uma pessoa jogando pela janela do carro papel e depois uma latinha de não sei o quê, eu não lembro que latinha, uma latinha. Aí eu falei, poxa vida, é um negócio esquisito, a pessoa em vez de pôr num saquinho dentro do próprio carro e depois lá na casa dele colocar dentro da lata de lixo, né, colocar, né, se for, e ainda mais se for um material que pode reciclar, você pode guardar e colocar na reciclagem. Eu vi isso. Então, aqui, essa nossa preocupação é isso. Porque se você zelar pela sua saúde, você não está zelando só por você, viu, Marcos Aleixo? Você não está zelando só pela sua saúde, você está zelando pela saúde da comunidade, das pessoas, né, que estão em volta. Pela saúde do planeta, né? Então, vale a pena. Então, outra coisa, o governo coloca à disposição muitas vacinas, e essas vacinas, às vezes, tem lugar que fala assim, mas aqui está faltando reclama, vamos atrás das vacinas. Porque as vacinas, elas evitam de pegar doenças muito graves, que nem agora essas férias aqui, diz que lá em Guarujá, lá no litoral de São Paulo, deu um surto de virose, uma virose, né? Mas é o que é contaminação. A pessoa naquela água contaminada, tudo contaminado. Eles falam que é esgoto que foi despejado no mar, né? Tudo, é uma série de coisas. É esgoto, e as pessoas também não se importam muito em zelar pelo ambiente que está. Isso é ruim, porque a pessoa fica doente, as outras pessoas que estão do lado dela também ficam doentes, e isso daí nós temos que zelar. Estabelece. O senhor está falando de educação nessa questão de higiene? Dá uma olhada, nós não todo, eu falo a sociedade, porque todo mundo vai embora da praia. Já observou como a praia fica? Não, isso. Então, parece que não tem lixeira, parece que não tem... Eu vou numa praia... Nós consumimos lixo, nós somos em grande escala, e é muita gente, milhões na praia nessa época. Mas é o que o senhor falou, o senhor dá uma olhada, a condição que a praia fica, e nós mesmos poderíamos manter a limpeza desse ambiente. Então, cadê a educação do brasileiro, né? Cadê a educação? Então fica nesse sentido, não tem, né? Fica um lixão só, né? Infelizmente, esse é o nome, fica a praia. É uma tristeza, porque dali tá a praia, o meio ambiente, precisaria isso aí, desequilíbrio, o meio ambiente, né? E os animais que consomem o plástico, o anzol. Sem falar isso ainda. Outra coisa, às vezes eu vou lá na praia, lá, e aí você vê aquelas pombas, porque agora está cheia de pomba a praia, porque as pombas trazem aquele piolho, né, aquela coisa, e eles vêm comer, vêm procurar comida, e a turma joga comida no chão, e eles vêm pegar. Então é cheio de pomba. E não é pomba, cachorro, e tem gente que leva cachorro também, que não é bom levar cachorro, porque... Bom, eu não vou, senão daqui a pouco nós vamos fazer só do tema de saúde. E aí eu lembrei, você vê como que é a nossa consciência, nós estamos falando de, as pessoas tomam muita cerveja, muita água, muito líquido na praia. Qual é o banheiro que ele vai usar? Ele entra no mar lá, vai urinar lá, ele mesmo, os filhos deles, crianças se banhando,
Então, você escuta muitas pessoas falando isso. Então, vejam só a consciência E nossa, agora, a consciência do ser humano. Uma coisa que vocês vão tremer agora. O que eu vi na internet ontem. Opa, vamos ver. Ô, Gouveia, esses barcos Pensei nisso. grandões, Cruzeiros. cruzeiros, você acha que eles jogam aonde? É verdade. E o cara presenciou e filmou ele jogando toda aquela sujeira no mar. Os dejetos, né? Toda aquela sujeira não de tem. cozinha, de banheiro. Não é reciclado, não é muito, hein? E era um naviozão de luxo. Acho que você Trem viu, né? de Você linha. viu? É um naviozão de luxo. E não é processado, não é nada. É jogado ali, a Deus dará. E a gente vai tomar banho nessa água, né? Aquilo se espalha. E os peixes. Vai pegar virose como? Então, olha, é muito complicado. Se E nós... é interessante estar falando, senhor, rápido, que você falou, é um tema que qualquer dia nós tinha que pôr aqui, senhor Luiz, sobre o meio Como ambiente, o o tema tema. sobre o meio ambiente. E eu estou falando da molecada que Ó. vai falar aqui. Uma das praias no Brasil, que é uma das praias mais badaladas, ela apareceu com esse problema. Geralmente, então você vê como que é, por causa dessas questões. Então, vacina, lavar as minhas mãos, tomar cuidado nas coisas que você joga. Vamos melhorar o nosso planeta, vamos, porque nós merecemos viver em local agradável. Nós merecemos. Ataíde, então agora você vai continuar aí. Vai lá, Ataíde. Então vamos lá. E agora estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje tirando dúvidas dos ouvintes, no qual relacionamos perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Vamos ao questionamento e quem começará a responder será Marcos Aleixo, feita pela nossa ouvinte Rosilda Jimenez Cardoso, e que pergunta o seguinte: sou nova nos conhecimentos da doutrina espírita e às vezes me sinto meio confusa. Vocês poderiam explicar melhor sobre o que é o espírito e por que se eu reencarno diversas vezes, porque eu não me lembro? Porque eu não me lembro. Vamos Quem lá, responda a pergunta, seu Marcos Aleixo. Começa que a gente depois vai atrás, né? Novo no Espiritismo, eu também sou em conhecimento, a gente estamos aprendendo, né, Rosilda? Agora você perguntou, você poderia explicar melhor sobre o que é o Espírito? O Espírito é a essência de Deus, né? Nós, espíritos, somos a essência de Deus, somos a criação de Deus. Então, nós somos, na verdade, espírito, não esse corpo encarnado, não essa matéria que nós vemos. Nós somos um espírito que está, nesse momento, numa reencarnação, num planeta de prova e expiação, que precisa desse corpo material que temos. Mas a nossa essência é o espírito, criado por Deus. Então, todas as nossas sensações, percepções, sentimentos, inteligência é do espírito, não é da matéria. Então, Deus nos criou com destino à perfeição. Chegaremos todos à perfeição. Se não me engano, é o Leon Denis que fala, né, do átomo ao arcanjo. Do átomo ao arcanjo. Então, nós chegaremos um dia e Jesus falou, vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. Então, nós chegaremos a um grau de evolução espiritual. Só que nós vamos passando gradativamente por um processo evolutivo através das nossas reencarnações. E esse ponto de não lembrar do passado é uma bênção que Deus nos dá, o esquecimento do passado. Por quê? Esse esquecimento do passado é fundamental para que nós cumpramos uma reencarnação planetária num planeta como esse. Por quê, Rosildo? Nós reencarnamos muitas vezes e trazemos pelo uso do nosso livre-arbítrio, que graças a Deus não interfere, isso é interessante. Deus nos criou, mas Ele nos dá autonomia de decidir o que nós queremos, é através do livre-arbítrio. Então, muitas vezes, nós não sabemos como usamos o livre-arbítrio no passado. Provavelmente usamos já bem, mas usamos também muito para o mal.
Então, nós já desequilibramos. Se hoje nós já somos imperfeitos e desequilibramos muito a planeta Terra, nos desequilibramos, as nossas atitudes, o mau uso do nosso livre-arbítrio hoje causa consequências difíceis para nós. Imagine no passado que nós éramos menos evoluídos espiritualmente. Então, o esquecimento do passado nos dá essa condição. É um presente de Deus para que nós não lembremos, porque se a gente lembrasse das coisas boas, bacana, legal, mas se a gente lembrar das partes difíceis que nós tivemos no passado, em reencarnações passadas, nós não conseguiríamos viver nessa encarnação, nós não conseguimos viver com os remorsos de atitudes nossas dessa própria reencarnação, culpa, sentimento de culpa. Imagine se soubéssemos de um passado. Mas eu fui má então no passado. Não, não é esse o ponto. É que nós fizemos tanto bem como mal já no passado. Então, é melhor que seja assim. E tem algo interessante. Como os espíritos falam que frequentemente dentro do nosso lar estão pessoas que conviveram conosco no passado, espíritos que conviveram conosco no passado, não é que nós vamos olhar para os nossos irmãos hoje do nosso lar e falar, não, eu tive problema no passado. Pode haver que nós tivemos problema com alguns. Então, se nós tivermos problemas com alguns e lembrasse disso, nós não conviveríamos bem. Então, o passado é importante que nós não lembremos. E é interessante que a gente não consegue nem lembrar nessa própria reencarnação. Até o sonho nosso é difícil nós gravarmos, lembrarmos, né? Esses dias aí eu ia falar, porque ela está nos ouvintes, ela é nossa ouvinte sempre, a Fátima. Esses dias eu sonhei que eu estava... eu não tenho essa ligação com a Casa Branca. Eu não frequento lá. Eu não participo dos estudos da casa. Eu fiz palestra lá uma vez. Só que essa semana eu tive um sonho, acho que foi de domingo para segunda, que eu estava lá com eles à noite. E eu estava movimentando, e eu entrava, eu queria conhecer. E era a Casa Branca. Eu lembro de ter visto a Fátima, mas principalmente uma senhora que eu não sei quem que era, sentou do meu lado e começou a conversar, explicar algumas coisas para mim. E eu acordei bem. Então, você vê, eu sei que foi algo salutar, que aquele momento foi um encontro espiritual, à noite. Tinha essa senhora, tinha mais espíritos participando dessa reunião. Agora, eu não gravei, eu não sei que reunião era essa, por que eu fui levado para lá. E exatamente eu lembro dessa senhora sentada na cadeira, o que ela queria me dizer, o que ela me explicou. Então, é interessante, a reencarnação passada nossa, a gente ainda trazemos no subconsciente nosso a essência nossa como espírito, mas lembrar propriamente não, né? É muito interessante. Mas chegará ao ponto que nós teremos uma evolução espiritual, que nós teremos condições, né? Antes de eu vou passar a palavra para o Taíde, mas antes disso eu vou falar só uma coisa. Kardec definiu assim: espírito é eu sem o corpo material. Alma, ele deu o nome de alma, é eu dentro do corpo material. Então, ele deu uma... Alma é espírito. Então, é a mesma coisa, mas ele deu uma diferença. Sim. Quando eu falo alma, é porque é o encarnado. espírito encarnado. O espírito é o espírito desencarnado. É a essência que você falou. Então, aquilo tudo que você falou está valendo. Mas quando é o espírito encarnado, ele deu o nome de alma. E é só isso. Fala aí. E ela perguntou também aqui, o que é o espírito? O espírito é o ser inteligente do universo. Princípio inteligente do universo. Então, esse é o espírito. E que todos nós somos espíritos, conforme o Marcos já citou, né? Somos espíritos encarnados, aprendendo a lição da evolução, né? O qual a doutrina espírita nos traz constantemente os ensinamentos nesse sentido. Então, conforme o nosso amigo Luiz falou, alma, espírito encarnado, colocação de Kardec, espírito fora do corpo físico. Mas que prevalece tudo, o espírito em tudo. O espírito prevalece em tudo. Tanto é que já fala que é imortal. O espírito, ele continua a vida após o corpo físico, usando o seu corpo perispiritual, né, que prossegue, e assim por diante. E também, quando se fala em corpo perispiritual, também é importante nós temos esse conhecimento, porque é de grande importância saber sobre isso, que muitas enfermidades que muitas vezes nós adquirimos, vai ser falado aqui ainda, talvez, nesse tema, o corpo perispiritual é por onde é transmitido para a matéria.
Então, muitas enfermidades vêm por aí. Então, é importante também nós termos esse conhecimento, que é tudo relacionado ao espírito e ao comportamento do espírito. Então, Ataíde e Marcos Aleixo, a pessoa tem que dar mais importância, pelo que vocês falaram, mais importância para o espírito. Por isso que nós deveríamos viver como espírito. Isso. E a gente dá muita importância pela matéria, pela obter, pelas coisas. Por isso que, às vezes, a pessoa tem e não está feliz. Porque falta algo. O que falta algo? A pessoa vai, falta algo. Algo para quem? Para o espírito, é ou não é? Que nós somos a essência nossa espiritual. Isso que você falou, Luiz, é uma grande realidade. É muito comum nós vermos pessoas que, materialmente falando, não falta nada e não são felizes. Tem um vazio na vida dele, um vazio que ele não sabe explicar por quê, porque, levando para o lado material, tem tudo, não precisa nada. E por que eu estou insatisfeito? Por que eu estou sofrendo esse vazio no meu espírito? Por quê? Isso tem uma explicação muito justa quando você trata do estudo do espírito. Não é à toa que Leão Denis fala que o estudo mais importante para nós é o estudo do espírito. Isso é fato. Então, quando nós aprendemos a ter essa consciência de que o estudo principal para nós é o espírito, isso nos leva a ver a vida de uma outra forma, amplia a nossa visão nesse sentido. Porque no mundo que nós vivemos hoje, é um mundo voltado basicamente para a matéria. Nossa, agora nós vamos fazer isso, aquilo lá, vamos viajar, vamos comprar esse produto, vamos, né? Então a gente está sempre preocupado com os bens materiais. E do espírito a gente às vezes cuida muito pouco. Aí você vê aquele monte de pessoas, às vezes todas as pessoas indo para o psicoterapeuta. E no psicoterapeuta, o que ele, na realidade, ele fala? Você tem que cuidar da sua alma. Ele não é espírita, ele não é nada, ele não sei se é católico, pode ser qualquer religião. Mas tem que cuidar da sua alma. Fala, Taíde. Então, quando você tem essa insatisfação, esse vazio espiritual, isso, conforme for o grau que seja, leva a perder o sentido da vida. Porque tudo que é material eu tenho tudo, mas não estou satisfeito. Algo eu sinto que está me faltando. E se eu não vejo esse algo, posso chegar a um ponto que eu vou perder o sentido da vida. Aí, quando se perde o sentido da vida, o que acontece? Você parte para o suicídio. Muitas vezes se vê isso por causa disso. Verdade. Porque se eu perco o sentido da vida, meu amigo, eu vou ver para quê? É verdade. Não tem mais sentido. Eu perdi o sentido, então acabou aqui. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou puxar o carro, eu vou embora. Pronto, acabou. Aí o erro dobra, né? Aí complica mais ainda, né? Que já entra no outro campo, né? A desilusão, né? Desilusão. Quer falar alguma coisa? Já. Tá tudo bem? Então continua aí nessa... Vamos seguindo, né? Esperamos que tenhamos respondido de acordo, Rosilda. E a USA Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizam trabalhos de muita relevância no Espiritismo, e realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. Esse aqui é um ponto rapidinho, Sr. Luiz. Nós falamos sobre isso agora. Na verdade, compreender o ser espiritual, a gente compreende a reencarnação. Então, aqui é uma questão, né? Compreender a relação nossa, a nossa questão espiritual para compreender a nossa reencarnação, né? Interessante. Verdade, é interessante mesmo. Bom, então agora você vai poder o ouvinte, ele pode interagir conosco, viu, Taíde? Exatamente nesse instante, nós estamos iniciando o nosso segundo bloco do programa Focando
uma visão espírita sobre a vida. É isso. Com um tema interessante, né? Ano novo, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Vamos ver, depois nós vamos conversar. Eu já ia entrar comentando já, mas vamos ver o texto primeiro. Esse tema faz cócega, hein? Não, os temas são bacanas. Se deixar, a gente faz 3 horas de programa. É um tema de palestra, inclusive, né? Tá ligado às minhas palestras de janeiro. Esse tema. Vamos lá. Sim. Bezerra de Menezes da Vila Barros. Doutor Bezerra de Menezes na Vila Barros, conhecido como GBEM. Quando vocês têm palestra, vocês têm que falar também né? Ali na rua Castelo Branco 200, né, Luiz? Não sei se tá agora 200, não é mudou, mais é outro número. 276. 27 é o Luiz grava, hein? Conversa, está fazendo palestra, Covê? Eu já não faço muito mais, não, porque meus horários já estão praticamente cheios, com várias atividades. Eu tenho vários grupos que eu participo. Isso agora já é da modernidade, é mais live, é mais ali no computador. Falar nisso, vai ter um programa da terceira idade aqui. Programa da terceira idade, logo após o Pedro Russo. Ei, daqui 6 anos e meio eu posso vir nesse programa. Nós estamos na quarta idade, eu já estou na quarta idade. Vamos lá. Esse nunca, pois é, eu estou na quarta idade, já foi. Ao tema. Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas. Sem nenhuma sombra de dúvida, é um fenômeno de uma capacidade de síntese inigualável. Tanto assim que o seu ensinamento máximo está contido em uma única frase, uma milenar sentença com a qual resumiu todas as leis e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que se mantém em pé e absolutamente verdadeira e atual, inalterável, né? Nada obstante decorridos vários séculos. Foram inúmeros os aconselhamentos, orientações, esclarecimentos, consolos por parábolas, a fim de tomar mais fácil a compreensão do que falava, tendo em vista as condições de quem o seguia, ou simplesmente o ouvia, que era mais o caso, né? Muito mais ouviu do que seguiu Jesus, né? Isso. Se nós tivéssemos optado pela segunda parte de seguir, nós já estávamos em outra condição a terra. Por exemplo, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Poucas palavras que muito significam e expressam a clara realidade, uma vez que colheremos apenas e tão somente aquilo que houvermos semeado. Nada diferente, nada mais, nada menos. A evidência é claríssima, mas, por incrível que pareça, nem sempre atentamos para essa verdade irrecusável. Acreditamos que a maioria esmagadora da população terrestre aspire por paz, na mente e no coração. Mas, no entanto, nem sempre os esforços são dirigidos para acalmar tal finalidade. Quantas e quantas vezes agimos por impulso, intempestivamente desestabilizando o ambiente à nossa volta, simplesmente porque não freamos, tornando-nos intolerantes com baixo nível de compreensão e até mesmo agressivos, verbalmente de modo lamentável por todos os títulos. Em outras oportunidades, se alguém se dirigisse a nós da maneira agressiva, aos gritos, nós, ao invés de nos mantermos calmos e de respondermos em outro tom, respeitoso e respeitador, desatamos a falar na mesma faixa vibratória do irritado interlocutor, esquecendo-nos por completo de que tal comportamento em nada contribui para o bem-entendimento. Para a conversa urbana e civilizada, como era de se esperar. É assim, há inúmeros exemplos. Genericamente, importante reproduzir que o texto de Carlos Juliano Torres Pastorino, sobre esse assunto. Não se desespere diante das dificuldades. Colhemos aquilo que plantamos. Somos escravos de ontem.
mas somos donos de nosso amanhã. Interessante, hein? Você construiu um presente doloroso? Fique alerta para construir um futuro alegre, saudável, no qual possamos colher os frutos do amor e da felicidade sem limites. Faça o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor. Somos escravos de ontem, mas somos donos de nosso amanhã. Exatamente. O ontem e o passado não se modifica e de nada adianta ficar remoendo o que está para trás. Bastante óbvio, mas quantas vezes não enxergamos isto? Há aqui também um formidável contraponto. Somos donos de nosso amanhã. O que significa dizer, em outras palavras, que o nosso amanhã depende de nós, exclusivamente, ou seja, o amanhã será bom ou não na dependência direta da semeadura que tivermos hoje. Razão pela qual podemos deduzir que o destino está em nossas mãos, bastando que tenhamos vontade. Neste nosso primeiro programa, no ano de 2025, dizemos a vocês: observem mais seus comportamentos, suas posturas e lembre-se, se vamos começar um ano novo, que começamos a policiar melhor nossas atitudes. Um feliz 2025. Essa leitura foi baseado num trecho do jornal Mundo Espírita de Antônio Maurice Cury, intitulado A Colheita é Obrigatória. É isso, meus companheiros. E aí? Semeador é livre, né? E é interessante, eu vou falar mais rapidamente, só para o senhor começar, o senhor Ataíde. Algo é verdadeiro, eu vejo Haroldo Dutra falar muito isso, é algo... Na semeadura, ninguém semeia chorando, todo mundo semeia sorrindo. A pessoa faz o que bem entende, sorrindo, porque ela acha que tem razão. Agora a colheita precisa ver se aquela semeadura era para sorrir, né? Que não sei quem estava falando comigo, acho que era você mesmo, Aleixo, que estava falando do reflexo de uma atitude, eu não sei se era você, é que nossas atitudes, ela gera... ela estava falando de um livro, né? Do doutor, do psiquiatra lá, que conversou lá escreveu um livro através do Chico, né? O que eu falei no caminho? O livro é do Chico Xavier e o título é... Nossa, fugiu agora o nome. Eu sei que o espírito é Dr. Joaquim Murtinho. É Falando a Terra, o livro. O espírito. Falando a Terra. O livro é Falando a Terra, de Francisco Cândido Xavier. E o espírito é Joaquim Murtinho. Ele era o médico homeopata. Médico homeopata. E ele fala ele fala muita coisa relativa à saúde. É fantástico. E ele diz assim que o pensamento... Quase todos os cânceres que as pessoas têm vêm pelo pensamento, pela forma de não saber usar o pensamento. E o pensamento gera atitude também. Gera atitude, é a base de tudo o nosso pensamento. Ataíde, sabe o que acontece com a nossa idade? Ou a gente fala na hora, ou faz na hora, porque se deixar para depois... Já esqueceu. Porque a gente somos aquilo que pensamos. Olha, eu vou dizer uma coisa. Olha, não sei se eu posso falar aqui, mas esse livro, esse capítulo chama Saúde. Dr. Joaquim Murtinho, ele dedicou todo o assunto a respeito de saúde. O capítulo chama Saúde. Gente, você lê aquilo ali, você tem muita reflexão, viu? O livro é Falando a Terra. Por que a senhora acha que não deveria falar? Falando a Terra de Francisco... Tem que falar. Eu não sabia, né? Francisco Cândido Xavier, Falando a Terra, e, se eu não me engano, é de 1951 esse livro, se eu não me engano. Preciso confirmar. É do Chico Xavier. Do Chico Xavier. Ele que psicografou, né? Mas o médico... O espírito é Dr. Joaquim Murtinho. Ele é um médico homeopata. E, se não me engano, ele era até de Mato Grosso. E ele fala do pensamento. Aí agora, e as atitudes reais que você ele inclui tudo. Pensamento, atitude. Olha, gente, ele traz tudo. No fim, em resumo, os cânceres vêm pelo pensamento. É isso.
e vai embora. É muito esclarecedor, muito esclarecedor. Muito. Porque a gente entra muito em fase de depressão. Por que fase de depressão? Às vezes as pessoas ficam sem saber resolver um problema e aquilo vai gerando uma confusão mental. Se ele não tiver a ajuda de um terceiro, ele entra num processo difícil, né? E, bom, eu não sou especialista nesse assunto, mas não é fácil, não. O pensamento, como fala o seu doutor Joaquim Murtinho, é muito complexo. E a semeadura é aquele negócio, é você colocar o seu pensamento em ação. Se você colocar o pensamento para um lugar, uma coisa boa, a semeadura é boa, sim, o resultado vai ser bom. Mas se você quiser fazer um negócio esquisito, o resultado vai ser esquisito. E aí você fala, mas e aí, o camarada, às vezes, eu vejo muita gente, espera um pouco, agora você falou, mas eu vou falar também. Agora vem uma coisa assim, Ataíde. Tem gente que fala, mas como é que eu vejo muita gente apronta, aí vai até o fim da vida e morre numa boa, numa tranquilidade, deixa a família bem. Mas aí a gente fala, a doutrina espírita explica uma coisa para nós, Ataíde, que ela fala assim, nós somos imortais e existem várias passagens pela Terra. Então pode ser que agora eu me dei bem, mas na próxima passagem ou nas próximas passagens eu vou ter o reflexo, como foi falado aqui na resposta do ouvinte, não é? O reflexo vai ser a colheita que eu fiz naquela plantação, numa outra encarnação minha. E é interessante isso aí. Ô, Gouveia, antes do Aleixo falar, vamos falar da Neuzinha, está ouvindo o programa aí, né? A Neuza está ouvindo o programa. Neuza. Neuza, um abraço para você, Neuza, e a Fátima. Está ouvindo aí. Estão aplaudindo o programa hoje. Vocês vieram com tudo, Olha que legal. Vocês vieram aplaudindo que o programa está maravilhoso. Isso nos incentiva muito isso, né? Mas nós tivemos uma chicotada. Por que nós estamos... Nós recebemos uma chicotada no lombo do nosso diretor. O diretor falou, vocês estão muito pacatos, vocês estão muito... Vocês têm que ser mais dinâmicos. Aqui, ó, tá no WhatsApp aqui, batendo palminhas. Vocês estão muito lentos, né? Vamos agitar esse negócio aí. Uma chicotada que melhoramos. Sr. Luiz, essa questão aí, rapidamente, só Ataíde vai falar, eu vou lembrar, na próxima reencarnação, sabe quem escuta? A gente escuta, pessoas que têm vício. Fuma 50, 60 anos, está lá com 70 anos, como eu estou bem, ainda se coloca como motivo de exemplo. Aí, bebi a vida toda, fumou, tal pessoa está com 70 anos, está bem, bebeu, fumou a vida toda. Aí, às vezes, eu não perco a oportunidade de falar, né? E a próxima? Porque você tá lesando gravemente seu perispírito. Então, sem dúvida nenhuma, que a colheita você vai ser... Então pode ser daqui a pouco, daqui a uns anos, ou pode ser... A próxima, você pode até terminar bem a encarnação, mas tranquilo. E o pior, então, e essas pessoas meio materialistas, elas sempre falam, né? Tá vendo? Não tem problema nenhum beber, fumar, calma, não é bem assim que a orientação do alto nos direciona. Não tenha pressa. Então, isso que você falou é uma grande realidade, Marcos, porque eu fumei 80 anos. Certo? Um exemplo. Aí não tive nada. Então o cigarro não faz mal. Mas na próxima reencarnação, quando eu pegar aquele corpinho novo lá, bonitinho, né, todo cheio de vida, né, todo... Meu pulmãozinho vem lá com a fragilidade que a base de eu olhar para o cigarro, já estou com pneumonia. Quem vai sofrer vai ser minha mãe futura, né? A gente vai lembrando, você entendeu? Minha mãe sofreu muito, porque eu encarnei com pouquíssimos dias eu tive bronquite, tive 3 pneumonias com menos de 3 anos, 4 anos. O médico do Emílio Ribas falou que eu não ia passar de uma noite. E tive bronquite até meus 15 anos. E não suporto cigarro. De onde que é isso? Então, exatamente, confirmou o que a gente está falando. Então,
vem com a fragilidade no pulmão que, se essa criança optar por fumar, com certeza não vai fumar 80 anos, não. Logo no início já vai ter consequências, vai sintomas, que reflexo. já vem no perispírito. É um reflexo das nossas atitudes. Então, o que o texto aqui fala, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Exatamente. Isso não é só do cigarro, não. É outras coisas. Qualquer coisa. Fica arquivado no perispírito para a existência seguinte. Isso é fato, né? Fica lá. Então, e fica na nossa mente também as atitudes erradas. E aí a gente acha que é certo, porque quando a gente está fazendo, nós nunca achamos que é errado. Mas, quer dizer, a gente não acha que é errado, mas no fundo, lá do nosso subconsciente, a gente sabe que é errado. A gente a gente fala que é certo, mas a gente sabe que não é bem assim. Então, o reflexo vem muito. Então, por isso que a gente fala, 2025 está começando, vamos começar de vida nova, né? Como é que diz o outro? Vamos ver uma outra forma de encarar a vida para melhorar o nosso futuro, não é? É como o que Chico falava, eu não posso... embora nada posso fazer para mudar o nosso passado, embora nada podemos fazer para mudar o nosso passado, todos nós podemos começar a escrever um novo fim para as nossas vidas. Continua falando, Ataíde. Pessoas que muitas vezes já nascem com problema cardíaco, desde criança. Está relacionado ao passado. Na maioria das vezes foram pessoas que se suicidaram com um tiro no coração, em existência passada, sabe lá quantas existências já teve daí para cá, e vem com essa fragilidade. Mas não é certeza, pode ser. Pode ser. Porque nós não temos a certeza desses eventos, né? Pode ser. Sim, pode ser, mas normalmente... É ligado a algumas questões. Tem uma ligação, geralmente tem uma ligação. Uma ligação, né? terrível com essa área. Exatamente, o Chico Xavier fala isso, né? Então, vem com essa fragilidade cardíaca, e que muitas vezes o médico atual não vai entender, mas por quê? A pessoa nova, já com esse problema cardíaco, o cara não fuma, não bebe, a pessoa, e por que o coração é assim? Existe isso. Por que o coração é assim tão frágil? Então, assim os que morrem afogados, vem consequência também na garganta, uma série de coisas. E essas doenças que são... O livro de Gloriosos fala assim, só eu e mais 5 pessoas no mundo que temos esse tipo de doença, aquelas doenças raras. E o que é? É esquisito, não é? Não é estranho. Por que é defeito de fabricação? Não, tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. Essa é a riqueza da doutrina espírita, né? É verdade. Trazer esses esclarecimentos. E é interessante quanto a ciência já está começando a estudar. A maioria das vezes os médicos, a medicina é hereditário. Mas você puxa na família, ninguém teve esse problema. É hereditário da onde? Principalmente deficiência. Então Agora tem um negócio interessante aí, sobre o tema. Isso nos remete à questão do ano novo, né? Como será esse ano para nós? Isso, como será? Depende das suas atitudes. Muito vai depender do que eu fiz em 2024. Porque o senhor tocou num ponto que eu estava pensando hoje. Interessante. Às vezes a gente não começa o ano bem. Por quê? É resquício da atitude não boa do fim do ano passado. Então, às vezes, você leva um começo do ano para se aprumar. Se você tiver firmeza, você precisa se equilibrar, se aprumar para, às vezes, do meio do ano, do segundo semestre, começar a seguir. Porque isso é fundamental. O senhor falou algo interessante, a gente esquece. Não é que o ano começou ruim. A gente está parando ainda o final anterior ainda, né? É indispensável a mudança de comportamento. Não tem como. Se Boa. não mudar o comportamento, você vai continuar o ano que vem, o outro, e não vai sair dali. É como tem a mudança interna, é nós. Como diz o Arnaldo, a regra é clara, não tenha dúvida, né? Isso é fato, isso não tem... Não tenha dúvida. Não tem para onde fugir, né? Só um exemplo. Gostei desse bate-papo. Vamos ver um exemplo. Tá? Um exemplo. Lá os 2 carros na garagem, vou falar, né? Lá, bonitinho, os 2 carros lá.
a família se trocou, todo mundo se abraçando e tal. Aí o filho acha eu vou dar uma saída. Vou dar uma saída. Certo. É novo, né? Namorado, vou dar uma saída, né? Aí quando é 2 horas, liga, pai, meu carro quebrou. Estou na Vila Formosa. O que você fala? Ele procura no ano novo, no ano novo, do dia do 31 para o dia 1º. Começou o ano com o carro quebrado, tá na garagem, vai arrumar sexta-feira. E aí, o que você fala? Então, O que você fala isso? Então, normal, como qualquer outro. Normal, por quê? Ele procurou, ele foi lá e procurou. E é algo normal. E outra coisa, o carro quebrou, dependendo do que ele quebrou, ele já vinha apresentando algum indício que não foi. Aí vai falar, começou o ano ruim. E começou o ano ruim. Já veio do ano passado, porque o carro, quando já vai dar problema, ele já dá os sinais, não só carro, qualquer coisa. Exatamente. Já começa a dar os sinais. Exatamente. Bom, veja, vocês estão falando isso, é interessante. Ontem à tarde eu estava... Eu sempre me preocupei com o óleo do meu carro, mas eu fiquei pensando tanta coisa no final do ano. Eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra ontem à tarde, e ele falou isso. Seu carro então quebra, tem um problema, não tem manutenção, dá problema, você vai falar que é destino? Não, relaxa o seu mesmo. Nisso aí, eu lembrei o quê? Cadê o óleo do meu carro que faz um bom tempo que eu não quero para me ter trocado? Esqueci que eu fui olhar, eu tinha que ter trocado com 220 km, tava a etiqueta ontem à tarde, tava a etiqueta do mecânico. Sabe quanto eu já tinha passado? 6.000 km, fui pegar a vareta seca. Como que esse carro desapareci pro mecânico, o mecânico falou... Olha que o seu anjo guardião está te ajudando, é muito. O mecânico falou, não, eu faço isso para você agora, ele estava aberto já, mas enfim... Mas o que era relaxo de quem? Do ano. Eu comecei o ano ruim. Vai dizer que é o destino. Não é. Então tá, mas olha, a conversa tá boa, mas o programa tem que terminar, porque tem um amigo meu que vai fazer palestra hoje à noite. Vamos ver, dependendo como for. Mas vamos conversar com ele, ver se termina pelo menos essa etapa de hoje aqui, então, né? Vamos ver? Marcos Aleixo. Aí, você falou que eu vou fazer uma palestra, mas minha palestra ainda é 7 horas, seu Luiz, está cedo. Vai lá. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso se você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo à sua residência. Então eu vou fazer uma prece, que a gente chama de prece. É um agradecimento a Deus, porque quando a gente sai de casa para vir aqui fazer o programa, viu, Ataíde, viu, Aleixo? Quando a gente sai de casa, para qualquer coisa, você sai de casa com algum objetivo, é graças não é, você acha que está sozinho. É um projeto seu, mas às vezes é uma coisa que é muitos envolvidos. Tem o seu anjo guardião, tem a parte espiritual maior, tem os amigos que você tinha na outra encarnação que está junto. Então, é um projeto. Então a gente agradece a Deus pelo programa que nós estamos fazendo hoje. Primeiro programa ao vivo. E aí nós vamos agradecendo a Deus por tudo. E eu peço sempre muita força a todos nós, muita luz a todos nós, porque nós precisamos continuar. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, estiver nessa encarnação, que tenhamos força, que tenhamos energia para poder manter a nossa vida. Então, muito obrigado, Deus, muito obrigado, amigo espiritual, muito obrigado, discípulos de Jesus. Eu também me considero discípulos de Jesus. Que Deus abençoe esse programa, essa rádio bacana aqui, que seja também abençoada, viu? Então essa é a minha prece da tarde de hoje. Vai lá. É isso aí, Luiz. Falou muito bem. Eu me despeço, agradecer ao Colégio Marconi e fazer as considerações finais, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, prosseguindo a nossa caminhada aqui no ano 2025, todos
juntos, com saúde aqui, com muita harmonia e paz. Eu, Ataídes, Luiz Leite, Marcos Aleixo, Luiz Gouveia. Temos muito que agradecer a Deus por essa oportunidade, essa permissão que nos é concedida. Isso é muito importante para a nossa evolução aqui no planeta. Nós nos encontramos nessa encarnação. E é esse o objetivo de todos nós aqui na Terra, é evoluir. Para isso nós encarnamos com essa finalidade. Então, só agradecemos a Deus por tudo isso e a tudo que nos é permitido a nossa caminhada. Isso. E assim nós encerramos esse bloco. Esse programa, aliás, né? Esse programa. E desejando uma boa tarde a todos. É isso. Também vou me despedindo, agradecendo aos companheiros de trabalho, Luiz Leite, o diretor da rádio, Luiz Gouveia, nosso amigo, a senhora Ataídes, nesse primeiro programa de 2025, que possamos, em torno desse ano, expressar nossa gratidão e procurar cada vez mais estudar para poder fazer desse programa algo salutar para nós, para os nossos queridos ouvintes que estão conosco sempre, a essa equipe espiritual da USE que nos ampara, nos auxilia, e esse espaço que o Colégio Marconi, desejamos agradecer, também queremos agradecer por ter disponibilizado esse espaço para nós estarmos aqui agora. Que Deus e o nosso Senhor Jesus possa abençoar e iluminar a todos. Fiquem em paz. E eu aqui, para encerrar, eu fiz a prece, mas eu estou falando para vocês, não desliguem. E eu vou novamente, todos os colegas falaram, novamente dirigindo aqui um agradecimento ao colégio, à direção do Colégio Marconde, porque cessou um espaço, essa é uma sessão de espaço muito interessante, gostoso. Por enquanto, aqui nós estamos de férias aqui, mas é um espaço muito agradável e eu agradeço muito, viu, pela acolhida da rádio aqui nesse local. E avisamos, essa rádio não para, viu? Ela toca música 24 horas, às vezes eu tenho lá notícia, programa de notícia, programa de entretenimento, o Luiz põe música sertaneja, ele faz lá um programa sobre músicas antigas, é bacana, entretenimento, assim, tudo. Até a semana que vem, meus amigos, semana que vem nós estamos de volta. Felicidades a todos, viu? Muita paz. E lembrando, Gouveia, agora que eu falei com a doutora Ivênia, com a Enéia, agora eu falo com vocês. Segunda-feira foi o dia da gratidão. Dia da E gratidão. nós, os funcionários da família Web Rádio, que sou eu, o diretor que sou eu, agradece muito a você, Gouveia, a equipe da USE, né? A Nilce, o Aleixo, a Ataídes, os dois, né? Enfim, Gouveia, e aqueles que começaram, Marcos Goulart, tudo começou aqui desde o comecinho com a gente aqui, João né? Batista. João Batista, focando uma visão espírita sobre a vida. O presidente também que veio aqui, como ele chama? O Rico. O Rico. José Rico. Então eu agradeço muito ao Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, né? Que é o quê? É a gratidão. Gratidão que nós temos com vocês, tá bom? Muito obrigado. E nós Obrigado, também a gratidão com você. é nossa. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.